gente fala de economia com alta de 0,8% do PIB no primeiro trimestre. O Brasil está em 17º lugar no ranking global, atrás de países como Turquia e Chile, mas à frente dos Estados Unidos na comparação desse mesmo período, que cresceu 0,3% nesse mesmo primeiro trimestre do ano. Então, a gente fala mais sobre isso com o economista Will Castro Alves, da Avenue, que participa do Jornal Jovem Pan, diretamente de Miami. Tudo bem, Will? Boa noite para você, bem-vindo, como sempre. Boa noite, Thiago, sempre um prazer falar contigo. Bom, e claro que há a expectativa do Brasil voltar a ser a 8ª economia do mundo. Agora, essa comparação com os Estados Unidos, você é um brasileiro que trabalha com dinheiro aí nos Estados Unidos, essa comparação é curiosa ou não? Eu diria que ela é somente curiosa, né? Porque para aí também a comparação é semelhança, né? É difícil comparar uma economia que a economia aqui americana é 10 vezes maior, mais de 10 vezes maior do que a economia brasileira, né? E a gente pode até ter comemorado um trimestre que foi um pouco melhor, né? Mas na verdade a gente cresceu menos do que a média dos emergentes, né? O Brasil cresce menos do que China, cresce menos do que Índia. E mesmo comparativamente aos Estados Unidos, quando você pega na comparação de 12 meses e não somente de um trimestre, também, infelizmente, a gente tem ficado um pouco para trás, né? Então, o Brasil teria que correr mais, na verdade, do que os Estados Unidos, mas que bom que, pelo menos nesse primeiro trimestre, conseguiu aí observar um crescimento um pouco melhor. Agora, é possível fazer já uma avaliação como o investidor aí está acompanhando esse crescimento aqui e os desafios aí, né, que mexem também com a própria economia brasileira, a questão dos juros, a questão do próprio crescimento econômico? Não, sem dúvida. Eu acho que um ponto muito importante que a gente tem visto, observado esse ano, foi uma saída de capitais muito grande, né, no Brasil, tanto na Bolsa brasileira quanto em geral, nos mercados de investimentos no Brasil. Saiu muito dinheiro do Brasil, os juros no Brasil, o diferencial em relação aos juros aqui nos Estados Unidos caiu, tornou menos interessante investir no Brasil. E isso acaba tendo um efeito onde? No câmbio. Não é à toa que a gente está vendo aí o dólar quase próximo a 5,30 novamente, né? Não é por acaso. Existe um grande receio dessas intervenções estatais na economia brasileira, a participação cada vez mais preponderante, né, do estatal e menos do setor privado, que aí acaba retirando o time de campo, especialmente o investidor estrangeiro, né? Já que o estatal quer tomar conta, ele acaba saindo um pouco de campo, né? E aí isso acaba tendo um efeito no câmbio, né? Eu diria que o lado positivo, né, para os brasileiros é que hoje alternativas de investimento elas existem globais, o brasileiro não precisa ficar restrito somente a investir no Brasil, da mesma forma que o gringo eventualmente entra e sai do Brasil, atualmente o investidor brasileiro também pode acessar aqui o mercado americano, é o que eu sempre falo até nas minhas redes sociais também. Ô Will, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Tem uma declaração do presidente Joe Biden, a revista Time, né, uma das mais conceituadas aí dos Estados Unidos e talvez do mundo, e ele dá uma declaração curiosa, dizendo que a economia da China está à beira do precipício. A gente sabe que a economia muitas vezes é misturada com a política e também com questões diplomáticas, né? Mas ele tem algum fundo de verdade nessa declaração ou não tem? Olha, Thiago, eu diria que assim, sabe que acho que o esporte preferido aqui na campanha eleitoral vai ser bater em China, né? Acho que tanto Trump e Biden, se alguma coisa eles concordam, é em bater em China. Então a gente vai ouvir mais dessas declarações. Agora, o que acontece, que é verdade, é que o crescimento chinês ele diminuiu bastante. A China crescia a taxas muito mais elevadas no passado, cresce menos hoje. E nos últimos 2 anos, por incrível que pareça, a gente sempre ouviu falar da população chinesa só crescer, né? Não, ela diminuiu e cada vez mais os chineses vão envelhecendo e você tem menos chineses aptos e dispostos a trabalhar, né? Que é um problema que os países europeus enfrentam numa outra escala, muito pior, né? Então, o que acontece é que a China hoje, ela de fato cresce menos e olhando para frente talvez venha a crescer ainda menos. Longe de estar num precipício, né? Como o Joe Biden quis, talvez para frase de campanha, frase de efeito de campanha. Mas certamente a China, que se imaginava que ia passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, hoje é bastante duvidosa essa capacidade chinesa de, quem sabe, inclusive até alcançar mesmo os Estados Unidos e quem dirá passar.
Agora, só mais uma pergunta. Em relação às duas campanhas de destaque nos Estados Unidos, há muita divergência entre as propostas em relação à China, a aproximação com a China? Não, eu diria que não. Eu acho que é só a forma, né, com que é feito isso, né? O Joe Biden ele tentou trabalhar isso em organismos multilaterais ou bilaterais, mas especialmente multilaterais, ou seja, quando você vai para grandes congressos, câmaras de comércio, né? Enquanto o Trump ele acabava tentando tratar esses acordos, essa guerra que ele criou comercial, né? É verdade, muita gente chamou de guerra comercial, mas ela não melhorou em nada com o Biden, mas ele tratava mais no one-on-one, ou seja, diretamente com a China. Eu acho que a grande dificuldade, muita gente criticava a forma com que o Trump lidava, é que ele expunha muito mais isso, né? Coisas que ficavam restritas a esses organismos multilaterais. Eu cansei de ler notícia aqui de que reunião entre chanceler da China e Estados Unidos não vão a lugar nenhum, não dá em nada, não avança em nada. Durante os últimos 4 anos com o Biden, a diferença é que com o Trump ele ia lá no Twitter e falou, acabamos de sair da reunião e não deu em nada. Era mais ou menos por aí. Era um pouco diferente a forma de passar essa informação e acabava gerando muito mais ruído e por isso aquela fama da guerra comercial que ele teria criado, mas que já existe há mais tempo, essa que é a verdade. Economista Will Castro Alves, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Bom descanso para você e até a próxima. Um abração. Obrigadão, um abraço.